Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. A reflexão de hoje será a vontade de Deus, ou seja, a vontade permissiva de Deus. Com certeza, amado, a vontade de Deus será melhor do que a nossa, amém? A vontade de Deus para o homem é a perfeição de Deus e a limitação do homem. A gente age com ansiedade e Deus age com perfeição. Confia. Ele sabe a hora exata para te abençoar. Tudo no tempo dele. Tudo é no tempo determinado por Deus. Ele irá agir. Portanto, se ligue. Jesus, minha razão de viver. Vamos esperar em Deus, descansar em Deus, que seja feita a vontade dele. Então nós vamos nos aprofundarmos a vontade de Deus para o homem, a perfeição de Deus e a limitação de Deus para o homem. Amado, muitas vezes nós cristãos pedimos coisas pequenas para Deus e quando não conseguimos ficamos muito tristes, não é mesmo? Ficamos tristes porque não conseguimos. Mas o que esperar de Deus? Com o que devemos nos preocuparmos? Como o homem deve agir para não perder as bênçãos de Deus? Quais são as limitações do homem? Medite nessa reflexão para entender um pouco mais sobre estas e outras questões. Primeiro, nós temos que reconhecer que Deus é organizado. Tudo de Deus é perfeito. Deus criou todas as coisas até o sétimo dia. Até o sexto dia, e ao sétimo dia, Deus viu que tudo era perfeito e descansou. Então, tudo de Deus é organizado. Se ligue. Vamos ler em nossas Bíblias, no livro de Gênesis, o capítulo número 1, a partir do versículo 1, sobre a criação. A Bíblia diz que no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que tudo era boa. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E assim foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão dos céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo, e chamou a porção seca terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que tudo era bom. E disse Deus: produz a terra ervas verdes, ervas que dê sementes, árvores frutíferas, que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã do dia terceiro. E Deus disse: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam elas para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para iluminar na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor para governar a noite, que é a lua. E fez as estrelas. E Deus o pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite,
e para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que tudo foi bom, e foi a tarde e a manhã do dia 4. E disse Deus: produzam as águas abundantes répteis de almas viventes, e voem as aves sobre a face da expansão do céu. E Deus criou as grandes baleias e todos os répteis de almas viventes que as águas abundantemente produziam conforme as suas espécies, e todas as aves de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multiplicam na terra. E foi a tarde, e a manhã, e o dia 5º. Até o momento, amado, nós lemos até o versículo 23, e já temos muitas lições da parte de Deus para nossos corações. Deus mostrando a perfeição dele, apenas com palavras. Primeiramente, amado, vemos como Deus criou o mundo, o universo e todas as coisas que existem. Como vemos que Deus é tão perfeito que Ele pessoalmente cuidou de todos os detalhes, dos mínimos detalhes, antes de ter criado o homem e colocado aqui na terra. Sim, Deus é poderoso, e também Deus é todo organizado, é todo perfeito. A palavra de Deus está nos ensinando que antes de nós fazermos qualquer coisa, seja qual for o plano em que temos em nosso coração, nos organizarmos e ver se realmente o que nós vamos fazer é realmente da vontade de Deus. Pois o diabo está ao nosso derredor sempre procurando uma brecha para entrar. E se nós fazermos tudo o que é da nossa mente, certamente iremos sofrer muito. Temos que consultar a Deus em tudo, em tudo, em tudo. Mas como é que iremos sempre acertar em todas as decisões? É simples. Nós somos feitos criaturas de Deus. E além de criaturas, somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. E por sermos filhos de Deus, nós temos total liberdade para perguntar para nosso Pai se o que estamos fazendo é realmente a vontade dele. Temos que perguntar se é da vontade dele. Temos que pedir que seja feita a sua vontade. Como vimos, amado, o Senhor, antes de criar os animais, Ele cuidou com todo o zelo de criar e preparar a terra para as outras criações dele. Deus sabe que nós não somos nada mais do que o pó. E para que nós possamos entrar para a terra, temos que ter um chão para pisar, temos que ter alimento para o nosso corpo. E Deus preparou isso tudo antes, para que o homem não viesse perecer de sede e de fome. Será, amado, que Deus, sendo todo-poderoso, não podia nos criar assim que Ele fez a terra sem forma e vazia? Poderia, mas Ele quis o melhor para nós. Ele podia, pelo seu poder, mas pelo seu caráter não podia, pois Deus é o Deus de amor, é Deus de perfeição. Veremos em outras lições que Deus achou todas as suas criações boas, mas apenas quando criou o homem, Ele achou muito bom. Resumindo, Ele sabe o que faz, quando faz, como faz e por que faz. Deus, amado, sendo Deus, poderia até criar o homem e depois criar todas as outras coisas, não é mesmo? Mas o homem iria padecer. Como ele iria se alimentar? Primeiro Deus criou todo o alimento para o homem. Como também poderia criar o homem sendo totalmente perfeito, mas Deus, sendo totalmente sábio, não o fez pelo fato de Ele querer oferecer sempre o melhor para nós e nós sermos sempre dependentes dEle. Deus poderia criar o homem assim como a natureza. Assim como os animais irracionais.
aí nós seríamos independentes de Deus, mas Deus quer que nós sejamos totalmente dependentes dele. Até agora, mas nós vimos como Deus gosta de trabalhar. Agora vamos ver como o homem deve agir para que ele não perca as bênçãos. O capítulo 2 mostra o agir do homem sábio. Temos que ter sabedoria, buscar a sabedoria de Deus. Sabemos que o verdadeiro desejo de Deus é que nós, seres humanos, homem ou mulher, possamos viver bem junto de Deus e aos anjos no paraíso por toda a eternidade. A vontade de Deus era que a terra fosse igual ao céu. Ele nos colocou no paraíso aqui na terra como se fosse o paraíso do céu. Mas Adão e Eva desobedeceu a ele e trouxe o pecado. Mas mesmo assim ele quer nos levar para o paraíso dele no céu. Para a eternidade. Então já sabemos que o agir do homem sábio é justamente buscar comunhão com Deus a fim de que quando chegar o dia da nossa morte aqui na terra, nós subiremos para com Deus e nunca mais passar por sofrimentos, injustiças, misérias, enfim, todo pecado não terá mais nem como chegar perto de nós, pois a Bíblia diz que onde Deus mora não habita pecado. A Bíblia nos diz que lá no céu não haverá dores, nem morte, nem ranger de dentes. Não teremos fome nem sede. Mas como iremos agir dessa forma? Como iremos buscar a Deus e Deus irá se revelar para nós? Amado, assim como a salvação é simples, essa pergunta também é muito simples de ser respondida. Pois a palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. É isso aí, é sem hipocrisia. É tendo o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, sem hipocrisia. Como vimos acima, amado, basta apenas nós termos um coração puro para com Deus, de uma forma que nós necessitamos totalmente dele. Mesmo não consigamos nos aproximar do pecado por nossa livre e espontânea vontade. O que quer dizer com não consigamos nos aproximar do pecado? A santidade humana, que é bem diferente da santidade divina. Ela se baseia em querer sempre fazer o bem para o próximo, sabendo que nem sempre é fazer a vontade do próximo. Fazer o bem para o próximo não é fazer a vontade do próximo. Preste muita atenção na diferença entre querer fazer o bem e querer fazer a vontade do próximo. Nós temos exemplo aí de oferecer dinheiro a um viciado. Aí você irá ajudar ele no vício e fazer a vontade dele. Não devemos fazer isso. Devemos pegar essa pessoa, levar para o centro de recuperação, cuidar dessa pessoa. Dar um alimento, dar uma roupa. Agora, dinheiro, jamais, porque o dinheiro irá alimentar o vício dele. Então, não querer fazer a vontade dele. Assim é Deus conosco. Deus não quer fazer a nossa vontade. A ver, a nossa vontade não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é diferente. Existe um momento, amado, que Deus não vai colocar dinheiro em nossas mãos. Porque nós não sabemos lidar com o dinheiro. Há momentos que a bênção de Deus não vai chegar, porque nós ainda não estamos preparados para recebermos a bênção de Deus. Então, amado, fazer o bem é realmente saber da necessidade básica do próximo e o ajudar com nossos recursos materiais ou então os nossos recursos espirituais através de oração e da pregação da palavra. Às vezes, amado, uma oração, a pregação da palavra é muito mais do que uma ajuda financeira. Lembra de Pedro e Paulo lá no templo da Formosa? O que ele falou para aquela pessoa que estava pedindo esmola? Não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te e anda. Eles não tinham como ajudar financeiramente aquela pessoa que estava aleijada.
E se ajudasse, aquela pessoa iria permanecer pedindo esmolas. Mas o melhor ele teve para dar, aquilo que Deus deu para ele. O poder de orar, de curar um coxo, um aleijado. E é assim que Deus quer para nós. Nós viemos buscar o melhor de Deus. Amém? O melhor de Deus. E outra forma, amado, de sabermos como agir com sabedoria é a seguinte: assim como Deus criou a terra e seus pormenores e cuidou de todos os detalhes, nós também temos que cuidar de todos os nossos detalhes. Como assim? Se Deus tem dado a você um emprego, não queira você viver na igreja e deixar o emprego para depois. Saber administrar essas coisas. Pois certamente irá perder o emprego, e o pior do que isso é dar mau testemunho a outras pessoas. Você tem que conciliar as duas coisas. Antes a pessoa ore em seu emprego, depois em sua casa, e busque a Deus com todo o seu coração, pois diz a palavra de Deus que o Senhor não habita, Ele não habita em templos construídos por mão de homens, e sim no templo criado por Deus, que é o corpo humano, mas precisamente em seu coração, que é o seu espírito. Não fique apegado a templos construídos por homens, buscando a presença de Deus naquele lugar. Deus não habita naquele lugar, Ele habita em nós, a igreja somos nós. Devemos ir à igreja, sim, devemos congregar, sim. O que é a congregação? É a comunhão com os irmãos, conforme o Salmo 133, onde diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em comunhão. Ali nós estamos em comunhão, é bom ouvir a palavra. Nós precisamos frequentar a igreja, mas também nós precisamos cuidar dos nossos afazeres. Logicamente que devemos ter uma certa frequência na igreja, sim. Pelo fato de lá nós estarmos juntos dos irmãos, unidos na mesma fé, e principalmente iremos aprender ainda mais da palavra de Deus, ouvir a palavra. Caso aconteça, se no emprego atual, possibilidade de você ir à igreja, ore para Deus, pois certamente Satanás está armando um laço para tirar você dos caminhos do Senhor. Uma vez na nossa igreja, nós estávamos orando para Deus abrir a porta de emprego para uma pessoa. E um dia essa pessoa chegou alegre lá na igreja, dizendo que Deus havia aberto as portas de emprego para ela. Aí o pastor perguntou, nos alegramos. Aí o pastor perguntou onde foi a porta aberta. Ela falou que foi um posto de combustível à beira de uma estrada. Iria trabalhar de domingo a domingo. Laço de Satanás. Aí o pastor falou com ela: não, não é de Deus. Ah, pastor, mas é porque eu estou precisando, tal, aquele negócio todo. O pastor falou: não é de Deus, porque esse emprego vai te tirar dos caminhos do Senhor. Ah, não, mas eu vou estar, meu coração vai estar na igreja. Aí o pastor falou: então fica assim, você deixa seu coração, vamos tirar seu coração, deixar na igreja e você vá ao seu trabalho. Uau! Mas mesmo assim ela não obedeceu ao pastor. Ela saiu da igreja e foi em busca desse emprego. Se afastou da igreja, assim como uma brasa afasta do fogo. E ali, com pouco tempo, não demorou muito, ela pegando carona para ir para o trabalho, ela foi assediada, teve um filho. Quem fez o filho era um viajante, um desconhecido,
não deu notícias. Resultado, ela teve que sair do emprego para cuidar dessa criança. Tudo isso aí, falta de sabedoria, falta de discernimento, falta de buscar de Deus, se era realmente de Deus aquele emprego. Às vezes, amado, nem tudo é de Deus. Às vezes o inimigo prepara um laço para te tirar dos caminhos do Senhor. Te oferece bandejas fartas. E naquela mulher aconteceu isso. Amado, infelizmente, existem muitos cristãos que, pelo fato de ser cristão, querem viver na igreja e esquecer do resto da sua responsabilidade. Isso também não tem base bíblica. E só vai trazer problemas para a sua vida material, especialmente para a sua vida espiritual. Portanto, vamos cuidar de todos os nossos pormenores, os nossos detalhes, a fim de glorificar a Deus em todos os nossos atos. Temos que frequentar a igreja? Temos que trabalhar? Temos. Mas precisamos buscar de Deus o trabalho, a porta que Deus irá abrir. Precisamos buscar de Deus a congregação que nós iremos ficar. Da mesma forma, se Deus tem dado a você uma família com mulher, ou marido, filho, etc., para cuidar, lá no livro 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, diz assim, ó, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Olha só, 1 Timóteo 5, 8. Se alguém não cuida dos seus, amado, se alguém não tem cuidado da sua família, se alguém negou a fé, é pior do que o infiel. Vemos então que é necessário que nós cuidemos primeiro da nossa casa, da nossa família, do nosso emprego e das bênçãos de Deus, que Ele já nos deu, para que o Senhor possa nos colocar em uma posição mais alta. Depois sim, nós podemos ajudar outras pessoas. Deus nunca vai mandar alguém ajudar outra pessoa, sendo que essa pessoa possa prejudicar a sua própria família. Jamais Deus irá fazer isso. Você tem que ajudar com o que você tem. Você não pode ajudar com o que você não tem. E esse que você tem é o que Deus colocou para você ajudar alguém. Lembre-se, Deus, Ele é organizado, Ele é sábio, Ele é poderoso. E Ele quer te abençoar de todas as formas. Basta nós estarmos prontos para ser abençoados. Com sabedoria, buscar de Deus. Antes de tudo, mas sempre temos que fazer uma reflexão e ver se realmente estamos de acordo com a palavra de Deus. Aquele emprego, aquela igreja, aquela família, até a família. Você tem que saber escolher sua esposa. Tem que saber escolher. Nem todo casamento é de Deus, não. A Bíblia diz que aquilo que o homem uniu, aquilo que Deus uniu, o homem jamais separa. Mas nem todo casamento foi Deus que uniu. Tem casamento que a pessoa que foi procurar em desespero, pegou primeiro quem encontrou, às vezes pela beleza, às vezes pela riqueza. Não orou a Deus se era realmente ou não. Lembra a história de Isaac? O que Abraão fez? Mandou Eliezer ir lá procurar uma varoa para Isaac e deu todos os detalhes. Aquela que te oferecer água para os animais, essa será a esposa para Isaac. E ali aconteceu a história de Rebeca. Então você tem que buscar, até no casamento. Nem todo casamento é de Deus. Quantos casamentos foram frustrados? Que as pessoas não oraram, não pediram a direção de Deus. Deus é perfeito em tudo e Ele quer o melhor para nós. Então, para você, jovem, que está procurando um noivo, uma noiva, busque primeiro de Deus. E Deus irá preparar o melhor para você, o melhor. No tempo dele, não importa, no tempo dele, não pega qualquer um ou qualquer uma que aparecer, não. Não vai pela beleza física, pelo dinheiro,
Não, não faça isso não. Busque sabedoria de Deus para o seu casamento. Chame o Senhor para morar em sua casa. Não deixe ele lá fora, não. Para Deus diz em Apocalipse 3:20, eis que estou batendo a porta, se abrir, entrarei e farei morada. Tem tantos casamentos, né, amado, que Deus não está dentro do lar, Ele está fora do lar. Ele não faz morada. Jesus visitou vários lares aqui na terra. E todo lar que ele visitou, ele fez a diferença. Ele foi na festa em Caná da Galileia, e lá ele fez a diferença, lá ele levou alegria naquele lugar. Lá a Bíblia diz que havia acabado o vinho, e quando acaba o vinho em uma festa, vem a tristeza. E ali Jesus fez a diferença, ele transformou a água em vinho e trouxe alegria para aquela casa. Jesus visitou a casa de Maria e Marta, e ali Jesus levou a palavra. Marta, Marta, não seja ansiosa, ouça a palavra, dê o seu tempo para a palavra. Jesus visitou ali a sogra de Pedro, e ali houve a cura, Jesus levou cura na casa da sogra de Pedro. Jesus visitou a casa de Jairo, e ali ele ressuscitou a filha de Jairo, ele deu vida. Então, todo lugar que Jesus entrou, ele fez a diferença. E ele quer fazer a diferença também na sua casa. Agora, você tem que deixar ele entrar. Essa casa, amado, representa o seu coração e também a sua casa. O Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que o edificam. O Salmo 128 diz que o homem temente ao Senhor, ele é sábio. Ele espera no tempo do Senhor e será abençoado. Sua casa, sua esposa, seus filhos, os filhos dos seus filhos. Temos que buscar em oração, falar com Deus. Disse Jesus lá no livro de Mateus 6, verso 5. E quando orais, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. São hipócritas. Infelizmente, amados, nós conhecemos muitos cristãos que gostam de orar apenas na igreja e deixar de falar com Deus em sua casa. O lugar secreto, amado, é em casa. É no seu trabalho, no seu descanso. E automaticamente toda a sua vida está totalmente conectada a Deus. Você não pode ter uma vida desconectada, descontrolada, desorganizada. Tudo de cabeça para baixo. E ainda acha que é provação de Deus. Não é. Logicamente, Deus nos prova a fim de que a nossa fé seja sempre aumentada. Deus quer o melhor para nós. Nós temos que saber, amar, a diferença entre provas e lutas. Temos que saber. A prova vem quando Deus quer nos abençoar. E sabendo nós que estamos fazendo tudo certinho em nossa vida, mesmo assim, vem alguns obstáculos. Deus faz isso aí para crescimento espiritual. A luta vem quando achamos que estamos fazendo tudo certo e, na verdade, nada está certo. E automaticamente nós nos adquirimos uma luta por falta de vigilância. A palavra de Deus é bem clara: vigiai e orai para não cair em tentação. Para saber se tudo está certo em sua vida, amado, e ter certeza se é prova ou luta, basta nos refletirmos. Família. Minha família está abençoada, com filhos obedientes, esposa obediente ao marido, e ao marido realmente ama sua esposa. E filho está todo em oração na casa, com a nossa família, em nosso emprego. Estamos atuando com a máxima responsabilidade, estamos tratando bem as pessoas, estamos desempenhando o melhor serviço que podemos fazer, etc, etc. Tudo isso aí está na vontade de Deus.
Quando esse detalhe da nossa vida está com saldo positivo, amado, e mesmo assim vem provações, vem adversidade, aí sim podemos ter a certeza de que Deus está enviando bênçãos sem medida para nós. Por mais que possa demorar a provação, mas com a certeza virá o melhor de Deus, no tempo de Deus. Lembrando também, amado, que nós temos o poder de Deus para destruir todas as obras de Satanás. Até nas provas, que são os nossos dias maus, nós temos a autoridade no nome de Jesus, através da palavra, para poder mandar o mal embora. Deus já nos deu essa autoridade e esse poder. Logicamente, amado, tudo tem um tempo determinado por Deus. Basta nós orarmos com a fé genuína e ficarmos confiantes. E não deixar nada negativo acontecer em nossas vidas. É crer, é esperar em Deus. Espero que Deus já falou conosco através dessa palavra. Você tem que reconhecer que tudo de Deus é perfeito. Tudo é perfeito e Ele quer o melhor para nós. Ele não quer nada relaxadamente. Tudo é com perfeição. Ele criou tudo em 6 dias e descansou no 7º, quando Ele viu que tudo era perfeito. Então Deus quer o melhor para nós. Pai, Deus diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova a mim um espírito reto. É isso que nós temos que buscar de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova a mim um espírito reto. Isso mesmo, amado, é simples. Como é simples receber a salvação. Basta nós pedirmos ao Deus Todo-Poderoso para que crie em nós um coração puro, para que nós não caiamos em vaidades, pecados e todas as abominações. Viva conforme a vontade de Deus, amém? Creio que Deus já falou com você através dessa palavra, que possamos colocar em prática e descansar do Senhor, esperar a vontade dele. Lembre da oração de Jesus: Pai, que não seja a minha vontade, e sim a sua vontade. A oração de Jesus sempre foi essa: que seja a sua vontade. Lembra da oração, o modelo do Pai Nosso? Que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então tudo tem que ser a vontade de Deus. Não vá por si só. Você jamais irá conseguir alcançar seus sonhos, seu desejo por si só, se Deus não estiver na direção. Somente no casamento. Não vá pela vaidade, pela beleza facial. Não vá porque a pessoa tem dinheiro. Não. Faça como Abraão fez. Ore ao Senhor, manda buscar a varoa para você, ou para seu filho, para sua filha. Que seja feita a vontade de Deus, assim como Rebeca foi a vontade de Deus para Isaac. Amém? Vamos ouvir o louvor. Medite nesse louvor. Eu creio que Ele já falou conosco através dessa palavra. Ele foi o Criador de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos ouvir o louvor. Majestade Santa. Ele sim é a Majestade Santa. Ele sim é o Criador. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a exaltação a Ele, que é o Criador de todas as coisas. Esperar nele, descansar nele. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Tem que confiar e esperar nele. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Medite nesse louvor. Tu é a honra, Tu é a glória, Teu é o louvor, Teu é o domínio. Tu és a Majestade Santa. Ele é o Criador de todas as coisas, amados. Como vimos ali no livro de Gênesis, a terra era sem forma e vazia. Ele criou tudo em perfeição.
Quando ele viu que tudo era perfeito, ele descansou. A ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Amém. Aleluia. Aleluia. O que darei eu a ti, Senhor, por todos os teus benefícios? O que eu darei a ti por teu amor e sacrifício? Tudo o que sou, tudo o que tenho, vem de ti. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te louvo, te agradeço, Pai. Te louvo pela criação. A palavra diz que a terra era sem forma e vazia. O Senhor, com o seu poder, com o seu comando de voz, criou todas as coisas e viu que tudo era perfeito. Ali no sexto dia, o Senhor nos criou conforme a tua imagem, a tua semelhança, e nos colocou nessa terra, Pai, para fazermos assim a tua vontade. Mas infelizmente o pecado nos afastou de ti. Nós fomos expulsos aí do paraíso através de Adão e Eva. Mas mesmo assim o Senhor, pela tua misericórdia, o Senhor teve misericórdia de cada um de nós, se fez carne e veio habitar entre nós, veio salvar a humanidade. O Senhor enviou o teu Filho para morrer por cada um de nós. O Senhor demonstrou o teu amor, a tua misericórdia para toda a humanidade. Peço que teu doce amado Espírito vai de encontro a essa pessoa que não conhece a tua palavra, não reconhece ainda o alto preço que foi pago ali por teu Filho amado Jesus, e venha reconhecer, e venha seguir a ti conforme a tua vontade, que venha descansar em ti, que venha consultar a ti, que venha buscar de ti tudo que nós necessitamos. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por tudo que tens feito, que estás fazendo e que irá fazer. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Te entregarei o meu louvor como oferta de honra ao Senhor, a gratidão do meu coração. O Senhor venha receber o aroma suave, eu me consagro a ti. Eu te louvo e te agradeço por tudo. Amém, amado? É isso aí. Entregue sua vida ao Senhor, consagra ao Senhor, louva ao Senhor, exalta ao Senhor, reconheça o alto preço que o Filho dele pagou ali na cruz do Calvário para nos salvar. E ele quer o melhor para nós. Portanto, viva a vontade de Deus, viva a plenitude de Deus e deixa Deus na direção da sua vida. Basta crer, basta se entregar a Ele, confiar nele. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. As provações vêm. Mas toda provação é para crescimento espiritual. Portanto, descansa no Senhor. Lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia, Satanás jamais irá querer que você venha descansar no Senhor, buscar no Senhor, se entregar ao Senhor. Cuidado, não se deixe levar por ele. Busca o Senhor enquanto pode achar, invocar o nome dele enquanto está perto. Tenha um bom dia, fica na paz, e Deus na direção e Deus no controle de tudo. Amém? A Ele toda a honra, toda a glória, ao louvor, ao domínio, Ele é a majestade santa.